Antes de mais nada, vamos começar com uma oração. Peço, meus irmãos, que a façamos juntos. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como um sinal de salvação, de esperança. Confiamo-nos a vós, saúde dos enfermos, que permanecestes junto da cruz, associado ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, salvação do povo romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que nolo providenciareis, para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Neste vídeo, vamos meditar sobre as aparições de Maria em Fátima e tentar entender o momento que estamos vivendo, com uma pandemia mundial acontecendo e, novamente, o que não é de se estranhar, ideologias anticristãs aproveitando esta tragédia humana para atacar ainda mais a Santa Mãe Igreja e a sã doutrina da salvação, pregada por Jesus Cristo e preservada pelos séculos por esta mesma Igreja. No nosso canal temos vários vídeos onde refletimos sobre diversas aparições da Santíssima Virgem, todas revelações particulares, com frutos extraordinários e profecias preciosas. Já falamos sobre a aparição em Fátima algumas vezes, por isso não deixem de assistir esses vídeos. Link na descrição. Duas perguntas neste início se tornam importantes. Primeira, por que Jesus nos enviou a sua Santa Mãe para nos trazer avisos? Segunda, qual o significado e os objetivos das mensagens celestes? Bem, precisamos entender que Deus não nos revela coisas importantes do nada. Deus sempre nos sonda e nos prepara, e respeitando o nosso livre arbítrio, é pedagógico. Imediatamente após o pecado original dos primeiros pais, ele poderia ter enviado seu filho e nos resgatado do pecado, da morte e do inferno. Mas de forma paciente, Deus suscita e envia profetas, no contexto da história de Israel, para preparar a chegada do Salvador, seu Filho Jesus Cristo. Percebam quanto o mundo estava nas trevas e precisava da luz de Deus, e mesmo assim, o Altíssimo foi paciente e pedagógico. Entretanto, o homem rejeitou a luz, como está em João. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nas aparições marianas em Fátima, que parecem ser o ápice destas aparições ao longo da história, tivemos um começo sublime. Deus envia um anjo que se identifica como o anjo de Portugal. Aparece a Eucaristia e um cálice, e ele ensina uma oração para 3 crianças, que seriam os 3 videntes de Fátima. Essa oração já revela o significado e os objetivos destas aparições. Meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero, eu vos amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa oração traz um significado extraordinário. O anjo de Portugal revela como funciona a misericórdia divina. Ele está dizendo que as pessoas que foram chamadas à fé, que nasceram em um lar cristão ou por quaisquer outras circunstâncias, foram tocadas pelo Senhor e receberam a fé, que é dom gratuito de Deus. Essas pessoas são responsáveis pelas demais que não receberam este dom, que estão vivendo situações difíceis, que estão no contexto de falsas doutrinas, que estão em ambientes hostis à verdadeira religião, ou até mesmo mergulhadas no ateísmo. Outro ponto importante é que o anjo contempla a Eucaristia e o cálice, que estão no ar,
se ajoelha juntamente com as 3 crianças. Eles colocam a testa no chão e repetem esta oração 3 vezes, voltando depois a se ajoelharem. Todo este zelo e compromisso revelam a importância desta belíssima e sublime oração e, obviamente, do seu significado, que acabamos de analisar. Os eleitos para caminhar na fé devem ser intercessores perseverantes, inclusive com suas vidas, com seus testemunhos, devem ser intercessores de todos aqueles que não estão na mesma caminhada. Depois desta aparição extraordinária do anjo de Portugal, se iniciaram as aparições de Maria em Fátima. A primeira aconteceu no dia 13 de maio de 1917. Foram 6 aparições, culminando com a do dia 13 de outubro. Em uma das aparições, Nossa Senhora ensinou esta oração às crianças, que foi acrescentada ao rosário. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Reparem nas expressões sublinhadas no slide. Primeiramente temos o fogo do inferno. Na aparição do dia 13 de julho, como já falamos em outro vídeo, Maria revela a existência do inferno, certeza de fé confirmada pela Bíblia, pelo magistério da Igreja e pela tradição apostólica. A segunda expressão, aquelas que mais precisarem, nos mostra que Deus revela, através da Virgem, que nossas orações podem ser canais para que a salvação, que é o próprio Jesus, reine na vida de outras pessoas que não possuem fé, que estão vivendo de forma obstinada no pecado. Olha que maravilhoso! Nossas orações podem salvar pessoas, podem levá-las à conversão e evitar que elas se precipitem no inferno. Às vezes encontramos pessoas que difundem o mal, propagam ideologias nefastas que atentam contra a dignidade da vida humana, contra os valores judaico-cristãos. Temos até dificuldade de interceder por tais pessoas que se encontram mergulhadas na maldade. Maria nos faz este apelo: oremos por todos, principalmente pelos que mais necessitam. Deus nos revela o poder da oração e da sua misericórdia eterna. Deus age através de nós, como diz Santo Agostinho: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Diante de tais descobertas, podemos acrescentar sem dificuldade que o Senhor não precisa, mas quer necessitar de cada um de nós para a nossa própria salvação e também quer precisar de cada um de nós para a salvação de outras pessoas. Tudo está plenamente de acordo com a realidade espiritual da comunhão dos santos, dentro do corpo místico de Cristo. Os tão famosos 3 segredos de Fátima foram, de uma forma bem simples, revelações apresentadas por Nossa Senhora a 3 crianças portuguesas: Lúcia dos Santos, aquela época com 10 anos, Francisco Marto com 9 anos e Jacinta Marto com 7. São os 3 pastorinhos de Fátima. No dia 13 de julho, tivemos a apresentação dos segredos e é considerado o dia mais importante das aparições em Fátima. O primeiro segredo revelado é a visão do inferno. O primeiro segredo, ou primeira parte, trata-se de uma visão do inferno percebida por Lúcia, Jacinta e Francisco, como um grande mar de fogo, onde estavam mergulhados demônios e almas. Os demônios tinham forma asquerosa de animais desconhecidos, parecidos com carvões em brasa. As almas pareciam brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana. Na verdade, estas expressões são imagens literárias, o único recurso apto para incutir às crianças uma noção aproximada dos horrores espirituais que é o inferno. Como já dito, esta visão está com antropomorfismo, ou seja, está adequada à capacidade de compreensão humana. As crianças ficaram horrorizadas e elas disseram que se elas não tivessem ouvido da Santíssima Virgem
que iriam todas para o céu, as mesmas teriam morrido de pavor. Usaram realmente esta expressão, pavor. Anos mais tarde, foi perguntado à irmã Lúcia o que teria levado Jacinta e Francisco à santidade. Ela respondeu que foi exatamente a visão do inferno. Mas por que Nossa Senhora mostrou o inferno para as crianças? Porque Jesus Cristo, através da aparição de Maria, queria com este gesto sobrenatural, justamente para nos mostrar, décadas mais tarde, nos dias de hoje, que o inferno existe, que as pessoas podem sim viver em um tormento sem fim, porque decidiram, através de suas vidas, não por causa de uma decisão autoritária de Deus, mas através de suas próprias vidas, optaram voluntariamente por viverem afastadas do Altíssimo, da comunhão definitiva com a Santíssima Trindade. De uma forma bem simples, esta separação definitiva de Deus, que é vida plena e amor, é o que dilacera o condenado, que está nesta condição porque assim desejou livremente. Sobre mais detalhes desta visão do inferno, temos um vídeo feito por nós, link na descrição. O que importa dizer é que nos dias de hoje, as pessoas não acreditam mais no inferno, não estão mais preocupadas com isso, porque vemos tanta maldade no mundo, vemos ideologias nefastas, criticando a família cristã, perseguindo os valores do Senhor, defendendo o fim da vida humana ainda no ventre materno, promovendo autênticas religiões estatais que pregam o ateísmo e a promiscuidade sexual, por exemplo, com todas as suas forças. As aparições de Maria foram autorizadas por Deus por causa da impiedade humana, por causa da impureza do ser humano. As pessoas não têm mais medo de pecar, de ofender a Deus, perderam a consciência de que o Senhor vê todos os nossos atos, bons ou ruins. Perderam a crença no transcendental, que suas próprias orações podem mover o céu. Perderam a crença na ação de Deus e nas consequências de seus próprios atos. Este primeiro segredo toca profundamente a situação que vivemos nos dias de hoje. Uma peste oriunda de um país mergulhado no ateísmo, contaminado pelos erros da Rússia, fato este previsto por Maria no segundo segredo ou na segunda parte do segredo. Uma sociedade que não respeita mais o Criador e que promove relações antinaturais, atentados aprovados pelas próprias normas civis ou por tribunais lotados de juízes vermelhos contra a vida humana, desde o ventre materno, contra a família projetada por Deus e contra a liberdade religiosa em favor de concepções do século passado, que já mataram mais de 100 milhões de pessoas. Infelizmente, fatos altamente documentados, e promovem, nos dias de hoje, todas essas barbaridades. Curioso que quando as pessoas temem os castigos divinos, as pessoas se preocupam mais com as calamidades físicas. Este primeiro segredo mostra que não existe coisa pior do que as consequências espirituais. Pior que a morte física, pior que uma pandemia ou desastres planetários, qualquer catástrofe não é pior, nunca será pior que o inferno ou a morte eterna. E as pessoas nos dias de hoje estão perdendo este medo que aqui, neste caso, é salutar, pois promove a busca pelo próprio Deus, pela vida eterna. Diante desta situação dramática que é a pandemia, temos a própria doença, temos o desemprego, a ansiedade, o pânico, o aumento dos suicídios. Temos que ser realistas e não cair nos mesmos enganos do mundo. Não devemos nos esquecer jamais que não existe pior consequência do que a consequência espiritual. Deus, pela sua eterna misericórdia, pode até salvar as pessoas ruins. Se o arrependimento for eficaz,
até o último suspiro de vida terrena destas mesmas pessoas. Infelizmente, temos os mornos, que, como está no Apocalipse, serão vomitados. Pessoas que estão isoladas, em condição financeira melhor e não estão pensando na vida do próximo, inclusive reforçando o pânico e a histeria, que só prejudicam toda a situação. É necessário enfrentar não somente as consequências físicas, como o grande desemprego, a própria peste e a fome que estão batendo à porta, mas também participar ativamente da luta entre a mentira e a verdade, que é tão intensamente travada em todo o mundo. Muitas vezes vemos a mentira na nossa frente e tomamos uma postura do politicamente correto, de ser amigos de todos. Na verdade, nos tornamos pessoas isentas, mornas, que poderão ser vomitadas. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se não estamos preocupados em lutar pela verdade e buscar nossa salvação espiritual, é porque estamos nos perdendo. Isso é muito, muito sério. Em uma época em que vivemos as fake news, desinformando e atacando os valores conservadores, promovendo concepções destrutivas e anticristãs, se faz necessária a participação de todos os cristãos em defesa da verdade. Vale lembrar que no combate dos anjos de Deus e dos anjos caídos, no início dos tempos, foi revelado: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Esse combate não usou armas físicas, não foram usadas espadas, armas de fogo, socos, pontapés. Os anjos são seres puramente espirituais. Esse combate foi intelectual, foi uma luta entre a verdade e a mentira. Os anjos caídos gritaram: não servirei a Deus. Da mesma forma, nos dias de hoje, vemos as pessoas, através do silêncio de suas posturas, de discursos relativistas como não tem nada a ver, eu rezo em casa, que fé o quê? Tenha pensamento positivo, só tem pecador na igreja, o que eu vou fazer lá? Gritando de forma ensurdecedora: não servirei a Deus. Este período difícil que estamos vivendo nos ajuda a refletir sobre nossos posicionamentos e sobre a nossa indecisão. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Observando estas palavras da Virgem, Deus coloca uma condição para as pessoas que têm fé intercederem pela salvação daqueles que não a possuem. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Se isto for feito, se as pessoas buscarem esta espiritualidade, muitas almas serão salvas e terão paz. Vamos conhecer agora o segundo segredo, que vai falar exatamente da devoção ao Imaculado Coração de Maria e da conversão da Rússia. O segundo segredo estava assim transcrito: a guerra de 1914 a 1918 vai acabar se não deixarem de ofender a Deus. No reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, de fome e de perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei a pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Essa previsão diz respeito à nova guerra mundial, que começa em 1939 e termina em 45, referindo-se ao pontificado de Pio XI, que vai de 1922 até 1939. O grande sinal seria a extraordinária aurora boreal, que iluminou o céu na noite de 25 para 26 de janeiro
de 1938, das 8h45 da noite até 1h15 da manhã. Ao verificar o fenômeno, a vidente recordou-se da terrível predição da Virgem. É bom lembrar que eles estão em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. A guerra terminaria e o risco da Segunda Guerra foi profetizado, e realmente ela aconteceu. As crianças nem sabiam o que era a Rússia ou seus erros, que são o principalmente espalhando uma hecatombe de ideologias devastadoras que afastam o homem de Deus, promovendo a apostasia, o abandono da fé, o ateísmo, a destruição da família cristã e ódio ao judaísmo e ao cristianismo. Isso tudo está acontecendo agora. É consequência destes erros que alimentam ainda mais os ataques à verdadeira religião e aos valores conservadores em meio a esta tragédia humana, que é a pandemia. Nos tempos de hoje, quase nenhum católico tem consciência de que Maria avisou sobre os erros da Rússia no início do século XX. Não tem noção de que a Segunda Guerra foi prevista de forma extraordinária. Tivemos o nazismo, que foi uma ideologia diabólica também, mas que, embora tenhamos divergências quanto à origem e quanto ao seu espectro político, tal ideologia era co-irmã da ideologia, incluindo semelhanças consideráveis historicamente falando. Link na descrição. Percebe-se, no entanto, de uma forma muito mais contundente ao longo da história que a difusão dos erros vermelhos está trazendo consequências espirituais densas que estão afastando as pessoas da verdadeira luz há décadas. Ambas ideologias são monstruosas, condenadas pela Igreja, mas as aparições de Fátima acertaram cirurgicamente quanto ao alto poder de contágio que a concepção vermelha tem provocado na história da humanidade. Enfim, Nossa Senhora colocou duas condições: a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados e a consagração da Rússia, realizada pelo Papa juntamente com todos os bispos do mundo. Aparentemente, tais condições não foram plenamente realizadas. As condições solicitadas por Maria no segundo segredo não foram totalmente atendidas. Em várias outras aparições, como em Akita, a Virgem chora sangue, dizendo que os avisos não foram atendidos, que os homens ignoraram os apelos. Em 25 de março de 1984, na Praça de São Pedro, recordando o mandato pronunciado por Maria, o querido Santo Padre João Paulo II, em união espiritual com os bispos do mundo inteiro, confiou todos os homens e mulheres e todos os povos ao Imaculado Coração de Maria. Foram quase 70 anos de atraso e a consagração parece não ter sido específica à Rússia. Há muita controvérsia sobre o fato, mas a verdade é que os erros se espalharam. O segundo segredo, no entanto, termina com a revelação de que, com os erros da Rússia se espalhando, e eles se espalharam, podemos mudar até o tempo verbal, teremos perseguições à igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, mas, por fim, o Imaculado Coração de Maria triunfará. Tudo está se cumprindo, e isso é impressionante e importante para a nossa caminhada cristã. Este vídeo foi inspirado e baseado em uma palestra realizada pelo nosso irmão Alexandre Bandeira, que por causa do isolamento não pôde se fazer presente. A segunda parte será publicada na quinta-feira. Não percam! Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.